talvez fosse mais adequado falar em camadas de significados, né? O 20 de novembro, ele compõe o que a gente pode chamar de uma das mais poderosas mitologias políticas modernas no Brasil, né, em ação desde os períodos de democratização até o presente. Né? É sempre bom lembrar que o 20 de novembro foi uma proposta do Grupo Palmares, né, que era um grupo importante do movimento negro sediado no Rio Grande do Sul, contra uma narrativa pedagógica do Estado que enfatizava os direitos como doação, ou seja, contra a narrativa da dádiva da abolição, ou seja, contra a narrativa oficial do 13 de maio. Então, contra essa narrativa de uma liberdade doada e, portanto, de direitos meramente concedidos, né, se forjou aí esse símbolo que é o Zumbi dos Palmares. Isso está presente na cultura dos movimentos negros de diferentes maneiras, né? É bom lembrar a canção do Bloco Afro Ilê, né? Zumbi encarna no Ilê e luta para esse povo ver lutar, ou seja, uma concepção da história onde os direitos não são mera concessão, onde os direitos são conquistados. Isso também aparece na bela canção do Martinho da Vila para Vila Isabel em Kizomba, no ano de 88, né? Zumbi valeu, né? O grito forte dos Palmares influenciou a abolição. Então, ao mesmo tempo, essa construção enfatiza, portanto, a não passividade, ou seja, um olhar para as populações negras não como mero objeto das políticas, objeto da pedagogia estatal, mas também um olhar para como essas pessoas construíram a sua própria história. Isso é presente numa análise do Hamilton Cardoso, que foi um importante militante do movimento negro, um texto dele ainda dos anos 80, chamado O Retorno de Zumbi, aonde ele fala que o zumbi teria sido objeto de uma dupla morte, né? Primeiro, a própria morte de fato, histórica, que ocorreu na Guerra dos Palmares, e depois uma morte pelas narrativas históricas que não consideraram a sua história relevante do ponto de vista do que é uma história no Brasil. Então, essa ideia de uma dupla morte, ou seja, ela é uma ideia que permite pensar como que o debate político e o debate intelectual, a cultura acadêmica, né, ela também pode ser aí a continuação daquela guerra por outros meios. Né? Então, outra ênfase forte, portanto, do 20 de novembro, e isso é muito importante para a gente pensar os significados da democracia, é o problema dos silenciamentos, né? O problema da vida que é silenciada. Então, não à toa, né, quando esses militantes do Grupo Palmares escolheram o 20 de novembro, pensaram numa data, né, a partir das pesquisas que eles fizeram, que era a morte de Zumbi, ou seja, esse momento em que a história ela é feita de silêncios. Né? Eu acho que isso é muito importante porque remete a vários aspectos da história da democracia contemporânea, né? Os massacres que têm sido impetrados, a história do Carandiru, a história do Eldorado, do Carajás, ou seja, uma simbologia que permite pensar aí os percalços da nossa democracia. Um outro aspecto importante é que o resgate de Zumbi, e sobretudo o resgate de Palmares, também possibilitou trazer luz para um sujeito político também de muita importância que veio se constituindo, que é o aparecimento, né, o ressurgimento das próprias comunidades quilombolas e do quilombola como uma figura importante. Então, olhar para Palmares implicava olhar para o lugar dos quilombos, mas não só os quilombos do passado, mas aquelas comunidades que se reivindicavam quilombolas no presente. Então, o olhar para Palmares e o olhar para os quilombos também foi o modo com que os movimentos negros incorporaram, do ponto de vista da sua própria linguagem, os problemas relativos à reforma agrária, a titulação de terra das comunidades negras rurais e a titulação de terras quilombolas, né? Que uma das atuações que marcam aí também a atuação do movimento negro aí no processo de democratização e que era, né, uma das principais funções da própria Fundação Palmares, instituída aí no final dos anos 80, no ano de 88.
né? Outra coisa, né, que Palmares remete, que o 20 de novembro remete, é a utopia de um Estado negro, de um Estado mais negro. Então, nas várias leituras sobre Palmares, e isso aparece na obra de intelectuais negros como Clóvis Moura, por exemplo, aparece a ideia de Palmares como uma república, a República de Palmares, como na obra do Edson Carneiro, que é mais antiga, também aparece essa ideia de que Palmares teria constituído um Estado negro, né? Então Palmares também compõe a simbologia de como aqueles intelectuais e ativistas negros que lutaram no processo da democratização estavam pensando o que poderia ser a República, o que poderia ser esse Estado, né? Nesse sentido. E hoje, quando a gente vê, por exemplo, a ascensão dessas candidaturas negras no campo popular, a gente tem como se fosse uma espécie de realização desse simbolismo. Uma coisa muito importante nessa eleição do 20 de novembro e nesse progressivo deslocamento, portanto, que o 13 de maio acaba sendo levado, né, como diria o próprio poema do Oliveira Silveira, que era do Grupo Palmares, lá no Rio Grande do Sul, né, 13 de maio, traição, liberdade sem asas, povo sem pão, né? Que tem a ver um pouco de como que, diferente dos ciclos anteriores de mobilização negra, né, os ciclos que a gente tem na imprensa negra nos anos 20, na própria Frente Negra, e nos próprios movimentos negros que se organizam ali no pós-guerra, o Teatro Experimental do Negro, a Associação dos Homens, a União dos Homens de Cor, como que a igualdade passa a se tornar mesmo o valor central de orientação das lutas negras aí no processo de democratização. O que diz muito da transição de uma luta que se colocava contra o preconceito de cor, né? E se você está contra o preconceito de cor, você está numa luta contra atitudes e valores, para uma geração, e aí a gente está falando de Clóvis Moura, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, o próprio Oliveira Silveira, Hamilton Cardoso, que vai se contrapor a uma coisa que se chama racismo, né? A algo que eles entendem que é um sistema de distribuição de oportunidades que é desigual, né? Do ponto de vista do poder, da riqueza e do prestígio social. Então, o 20 de novembro, ele também espelha, né, ele também mostra um pouco a incorporação do racismo, da noção moderna de racismo na agenda dos movimentos negros brasileiros. Um outro aspecto importante que vale destacar tem a ver com a própria ideia de uma consciência negra que se forja em torno do 20 de novembro, né? Uma ideia forjada justamente para escapar das armadilhas da hierarquização pigmentocrática, né? Ou seja, que a questão não era se uma pessoa é preta retinta ou se uma pessoa é parda ou clara, que a questão importante é se ela tem consciência negra, ou seja, consciência do racismo e consciência dos silenciamentos, né? Nesse sentido, a própria ideia de consciência negra ela acaba sendo uma ideia transracial ou multirracial. A gente pode dizer, sem contradição alguma, que aqueles jovens brancos que a gente viu nos protestos contra o assassinato do George Floyd, fazendo barreiras de branco, quando a polícia vinha atacar os manifestantes negros, colocavam ali em prática, ao menos naquele instante, a sua consciência negra. Por fim, eu gostaria de dizer que essa dimensão do 20 de novembro ser um feriado, que é uma coisa bastante importante, que é um pouco o fato da sociedade brasileira inteira parar para comemorar e para ter que se haver com um significado sobre a história brasileira, né, que não foi construído, que foi construído em centros alternativos de legitimidade social, né, que não foi construído nas universidades, mas que foi construído pelos movimentos sociais. Quer dizer, e isso eu acho que é bastante importante, porque mostra e revela, né, que todas as pessoas, né, que as pessoas comuns de diferentes posições fazem parte da história e infundem significado a ela. E se assim é verdade, a gente tem a capacidade mesmo de poder transformar a nossa história. E para finalizar esse vídeo, eu queria lembrar de um poema muito bonito do José Paulo Paes, que em suas Novas Cartas Chilenas, esse livro de poemas dele, de 1954, colocava, né, todas essas questões, né?
Ele fala: os ratos roem seu livro, comem seu queijo e calam-se, que o tempo apaga a mancha de sangue no tapete e perdoa o gato punitivo. Os ratos não clamam, os ratos não acusam, os ratos escondem o crime de Palmares.